Você sabe o que deixa os dentes amarelos? Meu nome é Laís, sou cirurgiã dentista e se você quer saber por que os dentes ficam amarelos e como evitar dos dentes ficarem amarelos, fica até o final deste vídeo que eu vou explicar bem detalhadinho o que isso acontece. Para entender melhor o que deixa a cor do dente amarela, o que dá a cor ao dente, eu vou explicar de como o dente é composto, como que é as estruturas do dente. Bom, vamos lá. De fora para dentro, a primeira camada é uma camada protetora, uma camada extremamente dura, chamada de esmalte dentário. Isso, essa camada, ela é transparente. Ela tem a função de proteger da ação externa, de ambientes ácidos, da erosão, assim, da escova, da mastigação, da temperatura também, ele tem uma função de proteção. Então, o esmalte dentário, ele é uma capa transparente que protege os dentes. Continuando de fora para dentro, depois do esmalte, a gente tem a dentina. A dentina é toda aquela camada que recheia o dente, é a camada que dá o formato, é a maior porção do dente, é a dentina. E a dentina, ela tem uma cor amarelada. Isso mesmo, a dentina que é amarela. E com o passar do tempo, essa dentina, ela vai ficando cada vez mais amarela. Todos aqueles pigmentos que foram chegando até a dentina, que eles conseguiram penetrar o esmalte e chegou na dentina, ele vai ficar acumulado ali na dentina, deixando assim, com o passar dos anos, ao longo da vida, o dente mais amarelado. Por isso que uma criança tem um dente mais branco do que um adulto. Por isso que quando a gente vai fazer umas facetas, recapar o dente, eu gosto muito de pensar na idade da pessoa, se ela é muito jovem ou se ela já tem mais uma idade. Porque se eu colocar um dente extremamente branco numa pessoa já de idade, vai ficar muito artificial, porque não vai ser mais natural. Agora, se eu colocar um dente branco, um dente claro, mas não extremamente branco, vai ficar estético, vai ficar harmônico, vai ficar bonito. Então, a gente tem que ver também a cor do dente com a idade de cada pessoa. Falando em cor do dente com idade, tem uma coisa. As mães, elas ficam muito na dúvida quando está nascendo os dentes permanentes da criança. Elas chegam assim no meu consultório e falam assim: Laís, meu filho está nascendo os 2 dentes da frente, mas está muito amarelo, precisa fazer uma limpeza. O que está acontecendo com os dentes do meu filho? Aí eu falo, bom, pera lá, o dente de leite já tem um nome, dente de leite, leite branco. É por isso mesmo, ele é extremamente branco. O nome dele correto é dente decíduo, mas ele tem esse nome dente de leite porque ele é branco, ele é muito branco. Então, quando nasce o dente permanente e a criança ainda tem dente de leite, fica aquele contraste de cor. Por isso que dá aquela impressão que o dente é muito amarelo, mas não é. Conforme vai nascendo os outros, vai voltando à harmonia. Mas então, o que deixa os dentes amarelos? Vamos lá. Bom, primeiro, a genética. Isso mesmo. Cada pessoa tem uma genética, tem uma característica individual de cada indivíduo. Isso, assim como a cor da pele, cada um tem um tom de cor dos dentes. E falando em genética em indivíduo, vamos falar durante o processo de formação do dente, que começa lá na barriga da mãe. Os dentes começam a ser formados enquanto o bebezinho ainda está na barriga da mãe. E se a mãe ingerir algum medicamento, que é um antibiótico da família da tetraciclina, esse antibiótico vai estar alterando a coloração do dente daquela criança que está em formação, deixando aquela criança com um dente num tom bem acinzentado. Isso aconteceu muito há uns bons anos atrás. Hoje já se descobriram que esse medicamento alterava a cor do dente e não é mais utilizado em gestantes. Agora, também, se essa gestante ingerir muito flúor
porque tem flúor na água, flúor na pasta de dente, alguma vitamina com flúor, e ela tiver um excesso de flúor, esse também vai demorar um pouquinho durante a gestação para o flúor chegar ao bebê. Geralmente isso acontece quando a criança ingere o flúor. O flúor em excesso pode deixar uma mancha branca no dente, que pode ser uma mancha amarela com tom amarronzado, que é chamada de fluorose, que é uma alteração na formação do dente. E tem também outras alterações de formação do dente que vai acontecer durante o processo que o dente é formado lá na criança. E aí, esses dentes que têm uma alteração já na sua estrutura, na sua morfologia, dificilmente a gente consegue clarear, porque a estrutura dele é diferente. Para clarear esses dentes, aí é necessário recobrir ele totalmente com uma porcelana, porque só um agente químico não consegue clarear. Se você tem aqueles dentes cinzas, aqueles tons acinzentados, porque a sua mãe tomou tetraciclina na gestação, vai a dica, hein? Procure fazer uma faceta que não tem nada, nenhuma fórmula milagrosa ainda que tire esse tom de cinza do dente, somente recobrindo ele totalmente. Existem também alimentos que têm pigmentos que podem alterar a cor do dente. Isso mesmo, o esmalte possui algumas porosidades e esses pigmentos podem atravessar o esmalte e chegar lá na dentina, ficar depositado na dentina, deixando a dentina mais escura. E quais são esses pigmentos? O café, vinho, o suco de uva, o vinho tinto, né? E tudo aquilo que tiver corante pode estar alterando a cor do dente. Esse processo acontece gradativamente ao longo dos anos. Cada dia vai lá um pouquinho de pigmento, um pouquinho, e com o passar do tempo, aquele dente vai ficando mais escuro. Tem restaurações também, sabe aquelas restaurações de amálgama, aquela de prata, aquela cinza assim? Essas restaurações, elas também liberam pigmentos no dente, que vai deixar o dente acinzentado. E esse pigmento é difícil clarear, esse não tem jeito. Tem que mesmo recapar esse dente para melhorar a cor dele, para tirar esse tom acinzentado. Então, às vezes, quando você vai trocar uma restauração, eu sempre falo para o paciente, ó, vamos trocar, mas para mim tirar esse tom de cinza, eu teria que desgastar muito o dente. Então, você já sabe que ele vai ficar um tomzinho de cinza. Mas muitas vezes esse tom de cinza é só eu que enxergo, tá? O paciente mesmo não percebe. O dente tratado endodonticamente, tratamento de canal, também pode deixar o dente mais escuro. O dente que foi tratado canal ao longo do tempo, conforme os anos vão passando, ele pode ficar mais escuro. Uma coisa importante. Se você bateu a boca ou uma criança quando era criança e depois o seu dente foi ficando amarelo, procure um cirurgião dentista. Pode ser necessário realizar um tratamento endodôntico. Por quê? O que aconteceu? Vamos lá. O dente não tem aquela parte viva dele, a polpa, lá não tem uma artéria, uma veia, então se aquela veia extravasou sangue, se ela se rompeu, aquele sangue vai ficar dentro do dente e isso pode alterar a cor do dente. E se aquela alteração foi muito grande, vamos supor, gerou uma inflamação, esse dente ele não conseguiu naturalmente reagir por aquela inflamação que o trauma gerou e ele vai fazendo o quê? Ele vai perdendo a vitalidade, que a gente chama de necrosando. O dente vai perder a vitalidade. E isso, quando o dente perde a vitalidade, ele perde aquela parte de dentro dele e vai ficando oco. E ali pode ficar depositadas bactérias, micro-organismos. Então, é necessário fazer o tratamento de canal para vedar esse tubo que tem lá dentro da raiz, que é
o canal radicular mesmo. Então, vale a pena você prestar atenção. Se você bateu a boca e depois de alguns anos o dente ficou de outra cor, você não tratou o canal dele ainda, mas você tem um dente de uma outra cor, procure um cirurgião dentista para que ele avalie, porque esse dente pode ser necessário realização de um tratamento endodôntico. Isso aconteceu com meu irmão. Ele chegou um dia aqui na minha casa e eu olhei para ele e falei assim, nossa, esse dente está muito amarelo, vamos radiografar. Porque meu irmão tinha batido a boca quando criança, mais de 10 anos atrás. Aí eu fiz a radiografia e vi lá a imagem radiolúcida embaixo do dente, sugerindo uma lesão apical, onde era necessário a realização de tratamento endodôntico. Fizemos também o teste de vitalidade, que mostrava que o dente não tinha mais vitalidade e foi então necessário realizar o tratamento de canal. Isso é muito comum também com crianças. Às vezes o dentinho de leite, ele bateu a boquinha e o dente muda de cor. Se aconteceu isso, é muito importante levar a criança no cirurgião dentista para que ela acompanhe se vai ser necessário ou não a realização do tratamento endodôntico. Agora, a placa bacteriana, sabe aquela sujeirinha que fica em volta do dente? Ela também pode deixar o dente amarelo. Se ficou uma crosta e você não limpou, vai ficar amarelo. Então, a placa bacteriana que ficou lá por muito tempo, ela vai calcificar, vai mineralizar, vai ficar dura, vai formar o tártaro dental, o tártaro vai ficar mais escuro e vai ficar aquela capinha preta lá no dente. Aí só um cirurgião dentista para limpar. Então, se os seus dentes estão com essas capinhas ali, essas manchas que não saem, procure um cirurgião dentista, realize uma profilaxia para limpar seus dentes muito bem. E agora, deu para entender o que deixa o dente mais escuro? E aí, como clarear o dente? Vai depender o que deixou o dente amarelo. Por que aquele dente está escuro? Para daí a gente clarear. Então, não adianta morrer de esfregar, de escovar, usar produtos externos que não vai agir lá dentro do dente, que não vai clarear seu dente. Então, para clarear, precisa de produtos específicos para clareamento dental. E também precisamos saber a origem daquela cor escura. Se é uma coisa que foi da formação do dente, dificilmente clarear. Ou se é só uma sujeira, que basta você escovar, limpar, que vai clarear seu dente, vai voltar o brilho dele. Agora, se é uma coisa que foi que ele escureceu devido à ação do tempo, a pigmentos, aí precisa de usar agentes clareador que vai agir direto na dentina, alterando a cor da dentina. Aí sim, seu dente vai ficar mais branco. E aí, se eu falei que o agente vai mudar a cor, eu clareei o dente hoje. Por que o clareamento não dura? Porque aquela ação externa, aqueles agentes externos, eles continuam. Você não vai parar de se alimentar. Então, assim como o dente ficou amarelo, ele vai continuar esse processo de envelhecimento. Ao longo dos anos, ele vai ficar amarelo de novo. Agora, aquele dente que foi recapado por uma porcelana, ela não mostra mais a cor do dente, não mostra mais a cor da dentina. O que dá a cor é aquela camada de porcelana. Aí, a ação externa não vai mudar. Os pigmentos que você come não vai alterar a cor do dente. Às vezes pode estar deixando aquela porcelana mais opaca. Aí com um brilho, uma limpeza no consultório, ela volta ao seu brilho natural, mas ela não vai manchar. A porcelana não escurece. E aí, gostou desse vídeo? Deu para entender o que deixa o dente amarelo? Então, espero que sim. Agora, se você ficou com alguma dúvida, vai ali embaixo nos comentários, deixe seu comentário que eu vou estar te respondendo.
Ah, não se esqueça de dar um like, hein? Deixa um joinha lá pra mim.